Eu não vinha saindo muito de casa nos últimos meses, mas a vontade de respirar ar puro e caminhar por trilhas acabou me levando para a estrada. Assim que senti um pouco mais de coragem, resolvi acordar antes do sol nascer e dirigir até uma região serrana de outro estado brasileiro. Fui sem ninguém, além dos meus 2 cães, Nina e Tobias, que sempre estiveram ao meu lado nas caminhadas. Achei que seria algo simples, só para retomar o hábito de explorar a natureza. Cheguei ao local por volta das 6 horas da manhã, com uma neblina densa cobrindo a copa das árvores. Deixei o carro num estacionamento meio improvisado, perto de um antigo posto de guarda florestal que estava abandonado. O ar tinha aquele cheiro de terra molhada típico de chuva que cai de madrugada. As folhas das árvores ainda pingavam e a trilha, marcada por uma placa de madeira desgastada, mergulhava numa penumbra verde. Quase não havia pessoas por lá. Vi alguns viajantes iniciando a subida com guias locais, mas segui meu rumo, pois eu já conhecia bem a área. Saí da rota principal, procurando um caminho mais tranquilo. Nina e Tobias iam na frente, farejando o mato alto e correndo de volta para me checar de vez em quando, como se quisessem ter certeza de que eu continuava por perto. Fiquei satisfeito com o silêncio ao meu redor. Só ouvia os pássaros e o som de galhos estalando sob meus pés. Depois de cerca de 2 horas de caminhada, a trilha principal ficou para trás. Entrei num trecho pouco sinalizado, algo que eu costumava fazer quando queria descobrir novos rumos. Levo sempre um GPS pequeno, mas não planejava me afastar tanto assim. Bastaram alguns minutos de distração, observando um grupo de quates que cruzou meu caminho, para eu perceber que não reconhecia mais o lugar. Olhei em volta e vi apenas a vegetação densa. Não havia placas nem setas. Por segurança, marquei um ponto no GPS e decidi explorar mais um pouco antes de voltar. Foi nessa hora que encontrei uma construção estranha no meio das árvores. A princípio, pensei que fosse algum galpão rural largado ali. Era uma casa simples, com paredes de madeira escurecida e um telhado feito de telhas rachadas. Parecia estar fora de contexto, como se tivesse sido esquecida por décadas. Olhei para Nina e Tobias. Eles pareciam inquietos, com as orelhas em pé, mas não chegavam perto. Apesar de sempre me interessar por lugares abandonados, senti um desconforto ao ver que a porta estava entreaberta, como se alguém tivesse saído correndo. Subi os degraus de pedra cobertos de musgo. O chão estava escorregadio e quase torci o tornozelo ao pisar num degrau trincado. Havia um odor esquisito, meio adocicado, mas também com algo azedo por trás. Dava a impressão de que algo ali estava apodrecendo, mas não consegui identificar o quê. Não notei barulho nenhum lá dentro, então chamei os cães. Nina, Tobias, fiquem aqui fora. Eles me olharam parecendo desaprovar a ideia, mas obedeceram. Empurrei a porta com cuidado e a madeira rangeu de um jeito incômodo. Lá dentro estava escuro e úmido. As janelas minúsculas quase não deixavam a luz entrar. A primeira coisa em que reparei foi uma mesa cheia de pratos antigos, como se alguém tivesse interrompido uma refeição. Os talheres estavam espalhados de qualquer jeito e no centro havia algo que lembrava um pote coberto de mofo. A toalha que cobria a mesa tinha grandes manchas marrom escuras. A princípio, pensei em ferrugem ou bolor, mas conforme meus olhos se acostumavam àquela penumbra, as marcas assumiram uma cor que me lembrou sangue seco. Dei mais alguns passos e vi outros objetos jogados. Um rádio velho, livros de capa rasgada empilhados num canto, copos rachados em cima de um balcão. Parecia que as pessoas tinham saído dali de repente. Senti meu corpo ficar tenso ao encontrar um carrinho de bebê encostado na parede, de lado, com uma manta infantil furada. Fiquei imaginando quantas histórias aquela casa poderia guardar. Foi então que o silêncio se quebrou. Ouvi um barulho longo, como se uma porta enferrujada estivesse sendo aberta em algum canto da casa. Meus cães começaram a latir do lado de fora. Olhei por uma fresta na janela e vi Tobias apoiado na parede, tentando enxergar lá dentro. Ainda assim, não percebi sinal de movimento perto de mim. Resolvi ver de onde vinha o ruído e segui até o fim de um corredor, mal iluminado por uma clarabóia coberta de poeira. Vi uma escada que levava a um andar de cima, mas antes de subir, me deparei com um cômodo à direita. A porta estava rachada
meio caída no batente. Empurrei-a e me deparei com prateleiras cheias de utensílios de cozinha antigos. Num canto escuro, algo metálico em formato de quadrado chamou minha atenção. Parecia um cofre ou uma gaveta trancada. Quando me aproximei, quase saltei de susto ao ouvir um barulho seco, como um estrondo distante. Na mesma hora, Nina começou a ganir, como se tivesse visto algo terrível por outra fresta. Falei baixinho: "Calma, vou ver isso rapidinho e a gente sai daqui." Acabei desistindo de mexer no objeto metálico, porque achei que iria perder tempo demais. Só queria dar uma olhada no andar de cima, por mais bizarro que parecesse. Minha curiosidade falou mais alto. Eu precisava ter certeza de que não havia ninguém ali ou se alguém precisava de ajuda. Subi devagar, sentindo os degraus afundarem sob meus pés, rangendo e ecoando pela casa a cada passo. Chegando no primeiro patamar, vi que o corredor se estendia para a esquerda e para a direita, cheio de portas fechadas. A pouca claridade vinha de uma fresta na parede, onde uma telha tinha sido arrancada. Notei um quarto com a porta semiaberta e fiquei surpreso ao ver a mão de um manequim de costura feminino esticada para fora, como se chamasse quem passasse por ali. O tecido que cobria o manequim estava rasgado, e atrás dele havia um espelho trincado apoiado num criado mudo. Quando dei um passo em direção ao quarto, ouvi um som que me fez recuar. Era o rádio velho que do nada começou a funcionar lá embaixo. O volume estava baixo e só dava para ouvir ruídos estáticos, mas a simples ideia de um aparelho desligado ligando sozinho me deixou em alerta. Meus cães voltaram a latir desesperadamente e seus latidos ecoavam na casa vazia. Engoli em seco. Tinha algo ali que não me parecia normal, como se houvesse presenças que a gente não conseguia ver. Olhei de novo para o quarto do manequim, tentando manter a calma. Talvez houvesse algum fio solto e a chuva tivesse conduzido eletricidade até o rádio. Mas percebi que não existiam tomadas ou fiação naquele lugar. E eu também não tinha visto lâmpadas no teto. Um nó se formou no meu estômago. O silêncio se quebrou outra vez com um grito abafado, bem curto, vindo de algum ponto do corredor. Parecia carregado de angústia e durou tão pouco que quase achei que tivesse imaginado. "Tem alguém aí?" Arrisquei perguntar, sem certeza se eu queria realmente ouvir resposta. Não houve mais nada além do chiado do rádio lá embaixo. Continuei andando pelo corredor, abrindo as portas uma a uma. Todas estavam vazias, mas cada espaço mostrava sinais de que alguém vivera ali até não muito tempo atrás. Num dos quartos vi fotografias antigas na parede. Uma família sorrindo numa festa de aniversário. De repente bati o joelho numa mesinha lateral e derrubei um porta-retratos. O vidro se partiu no chão com um barulho que ecoou mais do que eu esperava. Foi nesse instante que escutei passos acima da minha cabeça no forro, como se alguém estivesse se arrastando por entre as vigas. Fiquei paralisado por alguns segundos. De coração disparado, voltei em direção às escadas, decidido a sair. Mas antes de descer, notei uma porta trancada com um cadeado enferrujado. Talvez fosse um quartinho de armazenamento ou algo do tipo. Suspirei, falando comigo mesmo que seria loucura querer abrir aquilo. Mesmo assim, dei uns passos naquela direção. Meu impulso foi interrompido por um rosnado vindo de fora, seguido de um silêncio pesado. Nina e Tobias pararam de latir. Esse silêncio me assustou mais do que qualquer barulho. Desci correndo, quase caindo nos degraus. No andar de baixo passei pelo salão principal, onde o rádio continuava chiando. O chiado parecia tão alto que tomava conta de todo o ambiente. "Nina! Tobias!" Chamei pelos meus cães. Corri até a porta de entrada, mas ela rangeu e travou por um momento. Precisei me jogar contra a madeira para abri-la. Quando o ar fresco bateu no meu rosto, senti um choque de clareza. O dia ainda estava nublado, mas depois de tanto tempo na penumbra, a luz parecia forte demais. Gritei de novo pelos meus cães, e eles saíram de trás de um arbusto, encolhidos, de orelhas baixas. Pareciam mais assustados do que nunca. Não pensei duas vezes. Chamei os dois para perto e me afastei da casa, seguindo o que eu acreditava ser o caminho de volta. Mas eu estava meio perdido. Tudo ao meu redor parecia igual, e a neblina começava a aumentar de novo. Aquele cheiro estranho que senti na casa parecia grudado na minha roupa. Enquanto eu andava, ouvi outra vez aquele som distante,
como se uma porta pesada se fechasse. Meu corpo inteiro reagiu, me obrigando a olhar para trás. Só enxerguei a casa no meio das árvores, com a porta escancarada, parecendo uma boca que me convidasse a voltar. Devo ter caminhado por uns 20 minutos até encontrar o começo de uma trilha conhecida. Talvez tenham sido quase 30 minutos. Perdi a noção exata do tempo. Assim que vi as placas indicando a direção correta, apressei os passos. O latido de Tobias e Nina ecoava ao meu lado, e eu também os incentivava a andar rápido, querendo me afastar daquele lugar de qualquer jeito. Quando finalmente alcancei o estacionamento improvisado, senti um alívio difícil de explicar. Respirei fundo e entrei no carro com os cães. Meus dedos tremiam quando girei a chave na ignição. Enquanto dirigia de volta pela estrada sinuosa, não parava de pensar se tudo aquilo não tinha sido fruto do meu medo ou da minha imaginação. Talvez a casa não fosse tão assustadora assim e eu estivesse impressionado com o abandono. Mas alguns detalhes não saíam da minha cabeça. O rádio funcionando sem energia, o grito abafado, os passos no forro, o cadeado enferrujado e a forma como meus cães, que sempre foram corajosos, ficaram tão amedrontados. Eu tinha certeza de que não era apenas coisa da minha cabeça. Alguns dias depois, tentei localizar no mapa o ponto exato onde eu tinha estado, mas a mata fechada dificultava ver qualquer coisa pelas imagens de satélite. Pedi ajuda a um colega que entende de cartografia para analisar o caminho que marquei no GPS, mas os dados estavam corrompidos, só apareciam falhas e trechos desconectados. Pensei em voltar lá para investigar, porém, toda vez que me lembro do silêncio dos meus cães e daquela sensação sufocante dentro da casa, eu desisto na hora. Se alguém ainda vive ali ou se viveu, deixou rastros que mexem com a cabeça de qualquer um. Se houver algo ou alguém se escondendo no forro ou nos quartos de cima, eu não faço questão de descobrir. É bem provável que a casa esteja apodrecendo cada vez mais, engolida pela mata, à espera de outro curioso. Mas eu não vou ser essa pessoa. Nunca mais. Eu nunca tive o hábito de falar sozinha, mas, de uns tempos para cá, percebo que as palavras saem da minha boca sem que eu note. Talvez seja o acúmulo de estresse que eu vinha carregando. Quando meu pai adoeceu, por volta de 1 ano atrás, começamos a rodar pelos hospitais do interior de São Paulo, de laboratório em laboratório, até surgir o diagnóstico certo. Meu pai precisaria de várias cirurgias e a primeira delas era urgente. Era começo de ano e eu me vi afundada em contas, papéis, protocolos e uma incerteza que parecia não ter fim. Naquele mesmo dia em que o médico deu o resultado, precisei internar meu pai no hospital público da região. Mesmo sendo público, havia procedimentos específicos que não eram cobertos ou demorariam meses para ser liberados, e eu teria que bancar tudo. Você precisa providenciar esses exames o mais rápido possível, repetia a assistente social, me entregando mais um formulário com valores. Eu só sabia concordar, assinar e balançar a cabeça, pensando de onde tiraria tanto dinheiro. A primeira ideia foi pegar algumas economias que eu guardava em casa. Eu já tinha usado quase tudo antes, em exames anteriores. Ainda faltava uma parte que eu pretendia cobrir vendendo meu carro, que além de ser meu transporte diário, carregava um valor sentimental enorme. Foi o último presente que consegui comprar numa época em que ainda tinha um emprego fixo. Melhor perder o carro do que perder o pai, eu me convencia tentando ser prática. Voltei para casa numa tarde de quinta-feira exausta. Minha água e minha comida eram a preocupação e a ansiedade. Entrei direto no quarto para pegar os documentos, onde guardava certidões e outras papeladas importantes. Mas o principal, o registro de transferência do carro, essencial para a venda, não estava onde eu costumava deixar. A pressa fez meu coração acelerar. Procurei debaixo do colchão, dentro de gavetas, em prateleiras entre cadernos antigos. Nada. Colocando as mãos nos bolsos, encontrei o cartão da minha amiga Camila. Ela tinha comentado que conhecia alguém interessado em comprar meu carro, caso eu resolvesse vender. Liguei para ela na mesma hora. Me dá só uns minutos, vou ver se ele ainda quer comprar.
disse Camila. Em menos de meia hora, ela me ligou de volta confirmando o comprador. Era só levar o documento do carro para fechar o negócio. O problema é que o documento sumiu, confessei. Revirei a casa toda e não acho de jeito nenhum. Lembro de engolir em seco. Olhava a pilha de papéis, recibos, exames do meu pai, extratos bancários, tudo jogado pelo chão. A cada minuto eu ficava mais nervosa. O valor da cirurgia aumentava e eu precisava dar logo o depósito inicial. Depois de um tempo, tentei refazer meus passos. Lembrei que meu ex-marido, Rodrigo, tinha morado comigo até pouco antes de nos separarmos. Será que ele tinha levado o registro do carro por engano? Não fazia sentido, mas na hora do desespero, qualquer ideia parece melhor do que ficar sem saber onde procurar. Devia ser umas 7 horas da noite, quando parei em frente ao prédio do Rodrigo. Ele morava ali com a nova esposa, Paula, que sempre foi educada e reservada, e também com a nossa filha, Clarice. Minha filha ficava muito com ele, principalmente agora que eu me dividia entre o trabalho temporário e as idas ao hospital. E aí, vocês acharam alguma coisa? Perguntei assim que entrei. É o documento do carro. Deve estar numa pasta azul ou junto de uns papéis de transferência. Rodrigo e Paula foram super prestativos. Fica tranquila, vamos procurar, disse ela. Não levaram muito tempo revirando gavetas, prateleiras e caixas, mas não encontraram nada. Agradeci sem graça e fui embora. No caminho de volta bateu uma angústia forte. Lembrei das coisas que minha mãe dizia. Tudo que a gente guarda com carinho tem seu valor. O problema é que eu não achava nada que parecesse minimamente organizado. Cheguei em casa, larguei as chaves na mesinha da sala e só então me dei conta do silêncio. Fui até a cozinha, abri a janela, bati de leve os armários, mas sentia algo estranho lá no fundo. Quando retornei para a sala, tomei um susto. O documento do carro estava ali, bem no centro da mesa. Parecia limpo e intacto, como se tivesse acabado de sair de algum envelope. Fiquei parada por alguns segundos, o coração disparado. Mas como? Falei comigo mesma sem acreditar. No instante seguinte, senti um calafrio percorrer o corpo todo. Na semi-escuridão do corredor que levava aos quartos, enxerguei algo que me deixou muda. A princípio, parecia só uma mancha escura na parede, mas quando meus olhos se adaptaram à luz fraca, distingui a silhueta de um homem alto, usando chapéu. Fiquei tão atordoada que minha visão até borrou por um segundo. Ei, quem é você? Gritei, tentando bancar a corajosa, mas minha voz tremia. Não houve resposta. Aquela figura continuava imóvel, como se me observasse. Tentei reagir, peguei o celular do bolso, mas mal consegui destravar a tela. Minha cabeça fervia de suposições. Ladrão, algum invasor ou até alguém conhecido que eu não tivesse reconhecido na penumbra. Ainda assim, nada explicava a leve distorção que parecia envolver aquela silhueta. Olhei em volta procurando algo para me defender, mas não encontrei nada além de uma revista em cima do sofá. Quando voltei o olhar, ele já não estava lá. Corri para o interruptor e apertei o botão. O corredor ficou iluminado, mostrando só a parede branca e vazia. Meus lábios tremiam. Mandei uma mensagem para o Rodrigo. Achei o documento. Estava em cima da mesa. Não sei como foi parar ali. Ele só me respondeu cerca de meia hora depois, perguntando se eu estava bem. Contei que tinha visto alguém em casa, mas não entrei em detalhes para não deixá-lo preocupado nem gerar confusão. Minha prioridade era resolver tudo para a cirurgia do meu pai, não arrumar briga por conta da minha segurança. No dia seguinte, Paula apareceu na minha casa. Estranhei ela vir sozinha. Fiquei preocupada. Você disse que viu alguém? Ela perguntou sem rodeios. Assim que ela passou pela porta da sala, algo me fez olhar para o corredor de antes. Na mesma hora, um arrepio tomou conta de mim. Lá estava a mesma silhueta, em pé, perto da cortina, encostada na parede. Não dava para confundir, era o contorno de um homem de chapéu. Meu Deus, é aquilo, é o que eu vi ontem, murmurei gaguejando. Paula olhou para o corredor e ficou de olhos arregalados. Ajuda, por favor. Ela sussurrou para mim, estendendo a mão. Me conta tudo. Então eu me abri mais. Contei sobre o sumiço do documento, sobre tê-lo encontrado magicamente na mesa, sobre a sombra que apareceu.
Também falei da falta de dinheiro para manter o tratamento do meu pai. O hospital tinha dado um prazo para eu quitar parte dos procedimentos. Paula, mais calma, começou a me fazer perguntas. Você chegou a falar algo em voz alta pedindo ajuda? Às vezes, no desespero, a gente acaba fazendo isso. Eu acho que sim, lembro que implorei. Alguém me ajude a achar esse documento. Foi quase uma súplica. Nem pensei em quem eu estava pedindo. Respondi. Paula disse que já tinha lido sobre manifestações que atendem a pedidos, mas que o preço costumava ser alto. Ajude-a com o pai dela, exclamou Paula de repente olhando para a sombra. O vulto mexeu de leve a cortina, mas continuou distante, como se esperasse alguma coisa. Naquele segundo, senti uma mistura de esperança e medo. Eu mal conseguia me mexer. Alguns dias depois, vendi o carro para o comprador indicado pela Camila e pude pagar as despesas pendentes. Em menos de 2 semanas, meu pai teve uma recuperação impressionante e recebeu alta do hospital. Até os médicos ficaram espantados com a velocidade da melhora. É um dos casos mais rápidos que já vi, nas condições dele, comentou uma enfermeira. Só que a partir daí minha vida virou um pesadelo silencioso. A sombra do homem de chapéu começou a me seguir por todo canto. Eu acordava de madrugada sentindo um clima pesado no quarto, como se alguém estivesse parado ao meu lado. Acendia a lanterna do celular, não via nada. Quando apagava, aquela silhueta reaparecia na penumbra, quase sempre perto da porta. As coisas foram ficando cada vez mais estranhas. Uma noite, senti um tremor na casa, como se algo tivesse batido na parede da cozinha. Corri até lá, imaginando algum encanamento estourado. Encontrei as gavetas abertas e talheres espalhados pelo chão. O contorno do homem de chapéu parecia projetado no teto, se deformando com a fraca luz do corredor. Minhas pernas bambearam. Tentei ligar para Paula, mas o celular desligou sozinho. Parecia que aquela coisa tinha controle sobre tudo à minha volta. Comecei a sofrer pequenos acidentes. Copos quebravam na minha mão. Eu tropeçava em degraus que pareciam surgir do nada. Acordava com cortes leves nos braços, sem ter ideia de como me machuquei. Às vezes, eu jurava ouvir passos atrás de mim no quarto, mas quando me virava não tinha nada. Quando eu criava coragem para olhar mais atentamente, a sombra estava lá, parada, encostada em algum móvel ou projetada na parede. Meu pai se recuperou e foi morar com minha tia numa região mais afastada, para ficar em repouso. Minha filha continuou passando a maior parte do tempo com o pai, porque eu já estava tão amedrontada que não queria que Clarice visse algo que nem eu entendia direito. Você ainda tá vendo ele? Rodrigo perguntava em ligações à noite. Não sei se estou vendo ou imaginando. Eu respondia, sempre com a voz fraca. Mas sinto o tempo todo. Cada dia que passava eu lembrava do que Paula dissera. O preço costuma ser alto. Será que eu teria que conviver com aquilo para sempre? Era até irônico. Meu pai se restabeleceu, minha filha está bem, mas eu fiquei presa a esse tormento dentro da minha própria casa. Tentei rezar, botei música alta, fiz até umas limpezas com água e sal grosso, tudo que me veio à cabeça ou que achei em sites de espiritualidade. Nada afastava aquela sensação de que havia alguém ali comigo. Sempre que a casa ficava meio na penumbra, o homem de chapéu aparecia de novo, um pouco desfocado, mas inconfundível. Dormir virou um martírio. Eu acordava suada, assustada com pesadelos em que ele surgia do lado da cama. Cheguei a pensar em me mudar, mas não tinha dinheiro para um novo aluguel. A pequena parte que sobrou da venda do carro seria o que eu teria para sobreviver, já que perdi o trabalho temporário. E, para ser sincera, eu temia que aquela sombra simplesmente me seguisse para onde eu fosse. Paula tentou ajudar de novo, vindo com alguns objetos que ela usava em orações. Mas a sombra do homem de chapéu não sumiu. Parecia se divertir à meia luz, assistindo impassível à nossa tentativa de me livrar dele. Acho que só você pode romper com isso de algum jeito. Ela me olhava com pena. Nem sempre a gente tem ideia do que pediu ou para quem pediu. Enquanto escrevo estas linhas, já se passaram uns 8 meses desde que o homem de chapéu apareceu. Tenho marcas nos braços e mãos por causa desses incidentes estranhos. Ainda sinto o ar pesado, aquela presença que não me deixa em paz.
Meu pai segue bem na rotina nova e minha filha passa mais tempo na casa do pai, me visitando em fins de semana alternados. Eu, por minha vez, vivo em alerta. Fico pensando quantos sacrifícios ainda vou ter que fazer. Seja lá o que tenha se revelado naquela noite, não parece querer ir embora. A ajuda que me deu é encontrar o documento sumido e, de certo modo, ajudar na recuperação do meu pai, não saiu de graça. Talvez um dia eu entenda o porquê de tudo isso. Até lá, convivo com essa manifestação que vejo, sinto e temo a cada canto da minha casa. E se eu puder dar um conselho para quem estiver ouvindo, é este: todo pedido feito no desespero pode ser atendido. O problema é o preço que se paga. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.